Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai encerrar agora a parte de legislação, tá? Com a matéria do SINASE. O Sistema Nacional Socioeducativo, ele é um complemento do ECA. Muita coisa que está no ECA já está no SINASE. E ele é bem pequeno, né? A gente não vai ter dificuldade nenhuma aqui. Nós não vamos nos alongar muito. Então, no mapa aqui, ó, você vê, tem aqui meia, uma, meia, acabou. Acabou. Ah, é isso mesmo. Ele é bem pequeno. Tem algumas informações que sim, não tem aqui não tem no ECA, tá? Gente, questão de SINASE, muito pouca questão. A questão mesmo é do ECA, tá? Geralmente vem junto com o ECA, tá? Então, questão de SINASE é junto com o ECA, tá? Vou te falar o que eu lembro das questões que eu já fiz de SINASE. Então, um conjunto de princípios, regras aqui para execução das medidas socioeducativas. Então, você sabe, você lembra, você está estudando quais são as medidas socioeducativas? Porque até eu sei, né? Então, reparação de dano, advertência, né? Semi-liberdade, liberdade assistida, a mais severa de todas, né? E ali a internação. Essas são as medidas socioeducativas para o adolescente de 12 anos completos até 18 e, excepcionalmente, para o jovem adulto que vai até seus 21 anos. E essa lei, em 2012, ela complementa o ECA, né? Depois ali de 22 anos, né? Ela complementa aí o ECA, tranquilo? Uma coisa interessante é que geralmente na formulação de políticas públicas, nós vemos a questão da União, no âmbito federal, e dos estados, formulando questão de segurança pública, questão ali de várias outras questões, tá? E aqui, nós temos até na questão de drogas também, tá, pessoal? Excepcionalmente, nós temos um município, através de consórcios, atuando nessa reabilitação do adolescente. Você pode ver aí um exemplo, é o jovem aprendiz, tá, pessoal? Então, é você ver, então, não só a União, a União, âmbito federal, centralizada ali em Brasília, tá bom, pessoal? A gente já estudou isso em administração pública, tá? Os 26 estados, né? Distrito Federal ali é Estrela Isolada, onde está a capital federal, Brasília, onde fica ali os poderes federais, executivo, legislativo e judiciário. E os 5.570 municípios dentro ali dos respectivos estados. Beleza, pessoal? Então, você vê o município atuando sim na formulação de políticas públicas do SINASE, primeira questão de prova. Tá bom? Vamos lá. Nós temos o Plano de Atendimento Socioeducativo, o PAS. Ele é revisto, essa política. Né? O que é o plano de atendimento do socioeducativo? Quais serão as atividades que o adolescente irá fazer? Como que serão as atividades? Em qual local? Com quais profissionais? Né? Essas diretrizes, elas são reavaliadas de quando em quando. Segunda questão de prova. Decenal. O que é decenal? De 10 em 10 anos. Isso é feito pelo Poder Executivo, tá, gente? Porém, o Poder Legislativo irá acompanhar. Então, cuidado. De forma isolada, isso cai na prova. O Poder Executivo, ele elabora de 10 em 10 anos o PAS. Não. É de forma integrada, porque o Poder Legislativo, ele acompanha. Cuidado com essas pegadinhas, hein? Cuidado. Vamos lá. Programas de privação de liberdade. Lá no SINASE está privação de liberdade. Privação de liberdade, pessoal, é uma pena para os maiores de idade. Então, esse termo não é o mais adequado. Seria programa de internação, né? Para não confundir com a pena privativa de liberdade. Porque o adolescente ele não comete crime. É um ato infracional análogo a crime. O adolescente ele não vai para um presídio, para uma penitenciária. Ele vai para uma casa de internação, ele vai para uma unidade socioeducativa, um CERESPIN, né, que fala, né, pessoal?
O adolescente ele não pega pena privativa de liberdade, ele pega medida socioeducativa, tá? E aí vem falando, aí é umas coisinhas que você vai ter que decorar, né? O diretor, o dirigente das casas de semi-internação e das casas de internação, não é das casas de liberdade assistida, é só das duas mais graves, semi-liberdade e internação. Ele tem que ter nível superior, igual no penal, tá? Só que aqui, ó, 2 anos de experiência, né? Como ali não fala, né? Ele fala na área. Não fala você tem que ser policial socioeducativo, né? Reputação ilibada, né? Ficha limpa. Então grava esses 2 aninhos aí, esses numerozinhos, tá? Essa é a terceira questão de prova. Quarta questão de prova do SINASE. É vedado isolamento do adolescente, salvo se imprescindível para a segurança, comunicado em 24 horas ao defensor público, MP, promotor, MP, e juiz, defensor público, né, DP. E pode ter revisão judicial. Pode ser que esse isolamento, conferido de urgência, ele seja revogado pelo juiz, tá? Porque ele é ilegal, às vezes, ou relaxado, né? Não é oportuno, não é conveniente que faça a manutenção desse isolamento, tá? Então, quarta questão de prova, tem que comunicar em 24 horas. Isso quer dizer que eu posso ali colocar um adolescente numa casa de internação sem autorização judicial, se eu justificar ali a imprescindibilidade, né, para a segurança de terceiros, do jovem, ok? Então, quarta questão de prova. Quinta questão de prova, principal, né? Bem fácil. Para quem já estuda LEP, é muito fácil. Para quem não estuda, isso aqui é uma novidade. É vedado que as unidades socioeducativas elas estejam integradas às unidades prisionais. Unidade prisional no seu quadrado, unidade socioeducativa bem longe. Beleza? De qualquer forma, olha aqui, qualquer forma, aí cai lá, é vedada a integração das unidades socioeducativas prisionais, ressalvados os casos previstos em regulamento. Não. Qualquer forma. Quinta questão de prova. Sexta questão de prova. O que seriam os espaços protetivos? De forma excepcional, aí cai lá na prova, de forma ordinária. Não. De forma usual. Não. De forma excepcional, a direção da unidade pode criar medidas de proteção extras. Espaços protetivos são espaços mais seguros. Beleza, pessoal? Que a direção ela pode criar. Na unidade prisional, nós temos o seguro. O que é o seguro? É uma cela mais reforçada. Por ela ser mais reforçada, ela entra menos claridade. Não chega a ser uma solitária, não, tá? Mas ela é uma cela bem mais reforçada, tá? Grades, portas, dois portões e tal, para presos mais perigosos. Então, o espaço protetivo, ele dá essa ideia, tá? De maneira excepcional, a direção ela pode criar não só um espaço, mas medidas mais restritivas de proteção. É como, para quem já estuda LEP, o RDD, tá, pessoal? O espaço protetivo é mais ou menos essa ideia. Tranquilo? Vamos aí para a sétima questão de prova. Nós temos uma equipe técnica que vai realizar o programa de atendimento para o adolescente. Na LEP, para o maior de idade, para quem já estuda, essa equipe é conhecida como a CTC. Tá? Aqui não tem nome. Lá é a Comissão Técnica de Classificação. Né? Nós temos na NEP a equipe interdisciplinar, que manda os relatórios para a CTC, lembra? Para quem já estuda LEP e NEP, afiado para o penal. Pois é, essa equipe técnica aqui não tem nome, tá? É uma equipe que observa o adolescente, né? E vai lá, ó, na parte da educação ele tem que ter, ele fazer o ensino médio, porque ele não tem ensino médio. Na parte da saúde ele é um adolescente diabético, tem que tomar insulina, né? Assistente social ali, ó. Ah, não, ele tem que ter contato com o pai que mora, né? Aí tem que ser online, contato
numa chamada do Google Meet, né? Então, nós temos uma equipe com um profissional da saúde, olha aí, ó, as pegadinhas da sétima questão. Um profissional da saúde, um do assistente social e um educador. Essa é a equipe. Não confunde com a ECTC lá da LEP, né? Que é o diretor, os dois chefes, psiquiatra, psicólogo, né, assistente social. Não confunde com essa equipe, não, tá? E a avaliação é de 3 em 3 anos. É o máximo. Que toma cuidado, que lá no ECA está falando que a avaliação é de 6 em 6 meses. Que avaliação que é essa? O adolescente está internado. Para ver se ele vai continuar internado, vai fazendo a avaliação, reavaliação de 6 em 6 meses. Aqui, essa avaliação de 3 em 3 anos é do cumprimento das metas. Se de fato essa equipe técnica ela está sendo eficaz, ela está sendo ali, né, eficiente e eficaz, tá? Mas o período de permanência do adolescente infrator, ele tem que ser reavaliado de 6 em 6 meses, não confunde isso não. Isso aqui é para ver se a equipe está ok. De 3 em 3 anos faz uma avaliação dessa equipe. Vão ter 3 especialistas para avaliar essa equipe, tá? E essa avaliação será pública, todo mundo pode acessar, tá bom? Nessa comissão de 3 especialistas, que vai avaliar a equipe, não pode nomear para essa comissão parente dos que serão avaliados, gestores que serão avaliados ou que estejam respondendo a processos criminais. Parente até 3º grau. Ah, então nós temos na equipe técnica uma enfermeira, ela vai ser avaliada. E quem vai avaliar ela é o primo dela. O primo dela é parente de 4º grau, sem problema. O que não pode é até 3º grau. Pai, mãe, vovó, tio, tia, irmão ou irmã. Beleza, pessoal? Porque, e cônjuge, né? Porque primo já é ter 4º grau, aí tá de boa. Beleza? Caso essa equipe ela seja responsabilizada, ela será responsabilizada de acordo com o ECA. Inclusive, se houver particular, ele também vai responder por isso. Então, nessa sétima questão aqui, nós temos vários detalhes. Quem é que compõe a equipe técnica, né? Quantos são os especialistas que vão avaliar, ou são os avaliadores dessa equipe técnica? De quanto em quanto tempo que essa equipe técnica é avaliada? E essa avaliação ela é pública ou sigilosa? Pode nomear um parente para avaliar essa equipe técnica, de alguém que compõe a equipe técnica, um parente de alguém dessa equipe técnica, para compor esses 3 especialistas que vão julgar, vão avaliar essa equipe? Não. E aí, como é que funciona, né? Quem que não pode ser nomeado? Então, nessa sétima questão aqui, nós temos várias pegadinhas, beleza? Vamos lá. Aqui, para mim, é o cargo-chefe, porque vem falando no ECA disso. Vem falando aqui dos princípios que o policial socioeducativo, que o diretor, que o Ministério Público, que o juiz tem que respeitar. Vamos lá. O princípio da legalidade. Todo mundo já conhece, quem já está estudando direito há um tempinho, né? Não pode se impor medida mais gravosa. Beleza? Então tem que fazer tudo certinho. Beleza? Tudo nos trâmites legais, nos ritos legais. Tranquilo? Não pode se punir mais um adolescente e se pune menos o adulto. Vamos supor que nós temos um maior de idade que está atuando na empreitada criminosa junto com o adolescente. A gente fala que no Código Penal é o concurso aparente. Parece que tem concurso de pessoas, né? Com 2 ou mais ali se juntam para a prática criminosa, mas na verdade não tem. Por quê? O adulto vai ser julgado pelo Código Penal e o adolescente pelo ECA. O adulto cometeu crime, o adolescente não. Ele cometeu medida, ato infracional. Então, o adulto ele é punido mais leve e o adolescente mais severamente. Isso não existe. É dosimetria, é igualdade. Tranquilo? Esse princípio da excepcionalidade, intervenção judicial,
em último caso. O juiz ele atua em último caso, porque nós temos o princípio da autocomposição de conflitos. O que é isso? Entidades civis, públicas ou particulares, elas vão tentar um acordo. É o princípio da justiça restaurativa. É de evitar o processo. É de evitar levar para o judiciário. Olha aqui, medidas restaurativas. Beleza? Sempre que possível também para vítima. Não é só para adolescente ou infrator, não. Tá? Proporcionalidade. É bem tranquilo você entender esses princípios, né? Uma medida socioeducativa proporcional. Ele fez algo, um ato infracional, que ali, por exemplo, tráfico de drogas. Mas se é para consumo próprio, se o adulto para consumo próprio, ele não é preso, não tem mais ali a detenção, foi retirado, o adolescente também não vai ter. O adolescente também não vai ter, tá? Ele vai pegar, então, uma internação para o adolescente, que seria análogo à prisão, para o adolescente é internação. Ele vai pegar? Não, não vai pegar. Tem que ser proporcional, né? Ele fez um negocinho, que uma pena de multa já está o suficiente. Dar uma internação para ele? Não. Brevidade da medida. Não é à toa que de 6 em 6 meses é reavaliada essa medida. Eu vou trocar aqui de lugar, pera aí, rapidinho. Vamos lá então, pessoal. Então, princípio da brevidade, né? De 6 meses é reavaliado. Individualização da medida, não é individualização da pena. Você vê que quando a gente está estudando Código Penal, né? A gente vai começar depois o Código Penal, né? Para quem for fazer o penal e tal. Você vê que lá fala individualização da pena, nos princípios penais, né? Aqui é individualização da medida. Mínima intervenção, o juiz vai evitar a intervenção, vai colocar ali um curador, vai colocar ali um observador na liberdade assistida para observar, geralmente o assistente social, né? Evita intervir. Só intervém quando não tem jeito, ó. Excepcionalidade, medidas restaurativas, autocomposição de conflitos, mínima intervenção. Intervenção obrigatória, só quando necessário, aí o Ministério Público e Defesa, eles têm que intervir, não tem jeito.
Até porque tem que ter advogado em todas as fases, né? Nas garantias processuais do ECA. Tem que ter ali advogado em todas as fases, né? Fortalecimento de vínculos com familiares e comunitários e sem discriminação, né? Isso é bem tranquilo de entender. Beleza, pessoal? Então, esses princípios aqui, principalmente, autocomposição de conflitos, brevidade da medida, excepcionalidade judicial, medidas restaurativas, isso aí você tem que saber o que se trata. E é basicamente isso, não tem muito que... eu vou aprofundar nisso, não precisa, é isso aí. Você já consegue matar a questão ali, entendendo o que é essa questão da excepcionalidade judicial, autocomposição de conflitos, etc. Beleza? É o que eu disse, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Igualzinho está no ECA, está no SINASE. Reavaliação de 6 em 6 meses. Tranquilo? Se ele vai manter naquela medida ou não, tá? A reavaliação é de 6 em 6 meses, é a reavaliação automática. Porém, ela pode ser a qualquer tempo, tá, gente? Se for pedido. A direção pode pedir, o defensor público pode pedir, o promotor, o próprio adolescente ou os pais. Fez uma reavaliação mês passado, pode fazer outra? Se for pedido, pode. Mas aí a lei, ela já deixa automático uma mínima aqui de 6 em 6 meses. Tranquilo, pessoal? Não confunda com a medida de internação da LADLEP, que é de 1 ano para o ser imputável ou inimputável, beleza? Para quem não estudou LEP, tá viajando. Para quem não estudou LEP, né? Opa, tá? Motivos da... Ah, tá, mas vai ser a pedido. Mas vai ser por qualquer coisa? Não. Motivos da reavaliação, desempenho adequado, inaptação, programa. Então, o que são os casos, tá bom? Substituição de medida socioeducativa mais gravosa. Poxa, o adolescente está numa liberdade assistida, só que ele acabou de cometer outra infração. Vamos botar ele na internação. Vamos reavaliar se essa liberdade assistida, né, ela está sendo eficaz ou não, né? É claro que quem faz essa questão de mudança de medida socioeducativa, quem faz a reavaliação, pessoal, olha aqui, juiz. Extinção da medida socioeducativa. Se o adolescente morre, óbvio, se já atingiu a finalidade, doença grave ou privativa de liberdade. Como assim? Todo mundo pergunta, gente. Todo mundo pergunta. Ô Robson, ele está numa medida de internação e aí ele faz 18 anos, ele é maior de idade. Só que a medida de internação dele não terminou ainda. E aí? Vai prender ele agora no presídio? Ô, gente, até 21 anos, ele é jovem adulto, tá? Então, o ECA, excepcionalmente, dos 18 aos 21 ainda dá para aplicar, tá? Mas, se ele atinge 18 anos e a situação dele vira um processo crime, como é que vira isso? O juiz da infância, ele extingue a medida socioeducativa, extinção, ele dá ciência para o juiz criminal. E aí o juiz criminal vai julgar. Então, ele não converte a medida socioeducativa. Ele faz a extinção, o juiz da vara da infância e juventude, não é o juiz ali criminal, tá, gente? O juiz da execução é o juiz da vara da infância e da juventude. Ele toma extinta a medida socioeducativa e depois ele dá ciência ao juiz criminal para ver se vai querer ele iniciar um processo crime para aquele adulto agora, né? Aquele jovem adulto, ou se vai deixar quieto, entendeu? Prisão cautelar, entre aspas, prisão, tá, gente? É quando o adolescente ele fica temporariamente observação para um ato infracional, ele vai ficar detido, tá? Vamos supor que ele ficou 10 dias detido, e aí o juiz da vara da infância e juventude, da vara da infância e juventude, ele julgou o caso e deu uma internação para ele de 1 ano. Ele cumpriu 10 dias, então 365 menos 10. Ele vai cumprir uma internação de 355 dias. Porque desconta essa, entre aspas, prisão cautelar. Tudo bem, pessoal? Mandato de busca e apreensão na casa do adolescente. Pode? Pode. Pode ser ali, tem 6 meses de vigência. É bem fácil, ó, 6, tá? É igual ao número 6, tá? E pode ser renovado esse mandato de busca e apreensão. Tranquilo? Então, legal você decorar isso aqui. A gente já deve estar na nossa 10ª questão de prova aí, tá?
Aí pode passar por isso aqui e tal, tá. Gente, isso aqui, nossa, isso aqui é uma, nossa, mãe, grave isso aqui. O que que é o meio aberto? É o antípoda, é o antônimo do meio fechado, né? Pode parecer bem redundante. Mas o que acontece? Vamos supor que não tem vaga na unidade socioeducativa para adolescente. Aí, em vez dele pegar uma semi-liberdade, aí ele vai para o meio aberto, uma liberdade assistida. Ele está em liberdade e só vai ser acompanhado ali por um assistente social, por exemplo. Então, se existir vaga nessas unidades socioeducativas, ele pode ir para algum jovem aprendiz, né, alguma outro programa comunitário em meio aberto? Pode. Porém, se ele fez um ato infracional de grave ameaça ou violência, então um ato análogo a roubo, um ato análogo a latrocínio, um ato análogo à tortura, ele não pode ir para o meio aberto. Ele tem que ficar no internação, que é o mais grave. São os casos que a gente viu lá no ECA. Quais são os casos de internação? Reiteração de infrações, né? Descumprimento de medida socioeducativa anterior, qualquer ato análogo a crime, ato infracional análogo a crime que tenha violência ou grave ameaça. Beleza, pessoal? Muito, eu coloco de preto aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou dar aqui, agora é chovendo molhado, tá? Todos os direitos individuais o adolescente ele conserva, desde que não sejam limitados pelo juiz, tá? Por exemplo, um direito básico e fundamental que o adolescente ele não vai ter é a sua liberdade de ir e vir, porque de maneira legal o juiz vai privá-lo dessa liberdade, né? Internando ele. Ter os seus pais, isso tudo está no ECA, tá, gente? As garantias processuais do ECA, tá? Acompanhamento dos pais, né? Seja num processo administrativo, com conselho tutelar, ou num processo judicial, em qualquer fase. Decora, gente. Eu já vi chover isso aqui em exercício de Sinase. Fazer petição a qualquer autoridade tem que ter resposta em 15 dias. Então, o adolescente ele está internado e ele está sofrendo ali tortura. Ele faz uma petição. O que é petição? É chamar a atenção do Estado, chamar a atenção de uma autoridade. Eu estou sendo torturado. Essa autoridade, seja o diretor, seja o juiz, tem que dar uma resposta para ele impreterivelmente em até 15 dias. Decora isso. Isso chove em exercício. Beleza? Se o adolescente ele tem filho, tá? E está internado, pré-escolas e creches de 0 até 5 anos, está lá os direitos trabalhistas do artigo 7º, né? Está aqui para o adolescente também, que tem filho. E 12ª questão de prova, isso chove em prova. O Plano Individual de Atendimento, o PIA. PIA. Pessoal, vai ter participação dos pais no PIA? Vai. A equipe que faz o plano individual, lembra? Saúde, educação, assistência social, equipe técnica. Faz esse. Qual cela, né? Qual espaço de internação que ele vai ficar? Qual unidade socioeducativa que ele vai ficar? Qual tipo de trabalho? Qual tipo de estudo para ele? Né? Qual remédio? Esse PIA vai estar tudo lá especificado. E a vida é o prontuário do menor infrator, do jovem delinquente. Gente, esse PIA, isso que chove em prova, não tem, aqui ó, educação e escolarização, parte de educação não vai ter, eu falei, né? Não tem, tá? Isso que chove em prova, ó, ele tem que ser elaborado em quantos dias? Ó, se for caso de semi-internação ou internação, ele tem até 1 mês e meio, 45 dias para ser elaborado. O adolescente não pode ficar mais de 45 dias sem ter esse plano individual para nortear o cumprimento da medida socioeducativa. Se é prestação de serviço com unidade ou uma liberdade assistida, em até 15 dias, porque é um negócio mais tranquilo, mais suave, menos complexo de se fazer. Prestação de serviço com unidade, então, vai pintar o muro de um hospital público. Vai fácil. Liberdade assistida. Vai ter um observador ele tem que ir lá, fazer uma terapia, tal dia, tal dia, tal. Acabou. Então, até 15 dias. Para esses casos mais complexos, 45 dias. Isso chove em questão de sinase. Beleza? Na parte de saúde, cuidados especiais para quem tem algum adolescente deficiente.
viciado em álcool ou drogas. Regra de Mandela aqui, ó. Os filhos de adolescentes nascidos nos estabelecimentos não terão essa informação lançada na sua certidão de nascimento. Mandela é para o adulto, mas as regras gerais, as regras de Mandela, podem ser aplicadas ao jovem delinquente, beleza? Sem problema algum, beleza? A suspensão da medida socioeducativa, ela é feita pelo juiz e avaliado ali de 6 em 6 meses. A olha já tá pronta. Vai. Doido? Beleza, pessoal? Então, a avaliação das medidas socioeducativas de 6 em 6 meses. Beleza? Suspensão da medida socioeducativa de 6 em 6 meses. Vigência do mandato de busca e apreensão na casa do adolescente. 6 em 6 meses. Beleza, pessoal? Pode ser renovado. Tranquilo? Estamos terminando, tá, gente? Estamos terminando. Tá bom? Sinase, gente, vocês vão ler lá, vai ter muita encheção de linguiça. Tem Sinase da leitura fria, salvo engano. Se não tiver, tem no Google e tudo mais. Acho que eu não coloquei porque é muita encheção de linguiça, tá? E aqui, ó, eu já peguei tudo mastigadinho, tá? 15 a 20 questões de prova aqui, tá? Vamos lá. Regimes disciplinares. Então, um adolescente, ele está numa unidade socioeducativa e ele cometeu uma falta lá. Não teve higiene, não fez a barba, desrespeitou um servidor, um policial socioeducativo. Então, a sanção ao adolescente, né? Não haverá sanção ao adolescente de maneira coação, beleza? Ou se ele fez essa falta em legítima defesa. Você não pode coagir um adolescente para que ele faça uma falta. Então, não, se ele fez uma falta porque ele foi coagido, o policial socioeducativo falou, faz isso aqui que eu estou mandando. Ou se o adolescente ele se protegeu, ele fez uma agressão física, mas em legítima defesa, o adolescente não será sancionado. Bem tranquilo entender isso. A apuração da falta disciplinar vai ter uma comissão, tá? Será composta ali de 3, não sei se é policial socioeducativo, né? Com certeza deve ser presidido pelo diretor. Isso vai estar no regulamento de cada estado ali da polícia socioeducativa. Não está aqui no Sinase. Quem que integra essa comissão? E você não precisa saber, porque não cai isso. Tá? E mais um técnico. Você precisa saber que a comissão, para apurar a falta do adolescente, ali na unidade socioeducativa, essa comissão que vai apurar se ele fez ou não fez, por que ele fez e o que ele vai pegar de cana, são 3 caboclos mais um técnico. Beleza? Isso você tem que saber. O socioeducando ele não tem função ou tarefa de apuração disciplinar, ele não pode integrar essa comissão, bem óbvio, né? E a sanção ela tem uma duração determinada, é isso mesmo, igual lá na LEP, tá? Não existe, vamos te dar uma sanção aqui, você vai ficar sem banho de sol, por um período aí, depois a gente vê. Não, por 3 meses, ponto. Beleza, pessoal? Não pode ter duração indeterminada, tá? E essa questão, esse julgamento é na fase administrativa, tá? Não é na responsabilidade penal, não. Porque se fosse penal, aí, primeiro que ele não pega pena, né? Então, ele vai para o juiz da vara da infância. Mas não é na esfera judicial, não. Essa comissão aqui é da própria unidade ali, âmbito administrativo. Tranquilo, pessoal? Visita para o adolescente normal, igual com maior de idade, tá bom? Os filhos, se o adolescente tiver, pode ir, independente da idade, tá? E se o adolescente comprovar que é casado ou união estável, visita íntima. Hein? E no final do Sinase, vem falando de parcerias de trabalho para o adolescente jovem infrator, com Pronatec, Senai, Senac, né? Melzinho, né? E nas disposições finais e transitórias, fala que o Sinase ele incluiu no ECA a medida socioeducativa de prestação de serviço com unidade. Acho muito interessante uma questão como essa. De quais medidas abaixo foram incluídas no ECA pelo Sinase? Internação, semi-internação, liberdade assistida ou prestação de serviço com unidade? Prestação de serviço com unidade. Beleza, pessoal? Essa, para mim, se eu fosse da banca,
eu faria essa aí. Eu pegaria 2 coelhos com uma cajadada só. Sinase e ECA. Acabou. E aí você pode estudar todos os detalhes da internação, que tem lá no ECA, todos os detalhes, né, da liberdade assistida, da semiliberdade. Semiliberdade, o máximo ali que fica 3 anos junto com a internação, né? Você pode estudar cada detalhe, cara. Se você não sabe isso aqui, você erra, né? Qual foi a medida socioeducativa incluída no ECA pelo Sinase? Prestação de serviço à comunidade. Beleza, pessoal? Por no mínimo, liberdade assistida por no mínimo 6 meses, prestação de serviço à comunidade por no máximo, confere? 6 meses. Beleza? Tá lá no ECA. Então, gente, o Sinase é isso, é pequeno, mas tem bastante pegadinha, né, para memorizar. Então, áudio toda semana, junto com o ECA, tá bom? Para quem está estudando ECA desde o início aí, já deve estar no ECA resumido. O ECA resumido dá 1h30, né? Depois você pega o Sinase e mete o bronca. Fechou, pessoal? Então, bons estudos para vocês aí. Amanhã a gente antecipa, tá? A regra de Mandela.